A minha dúvida é o seguinte: como saber quando é a época certa de fazer o desmame do bebê? Olha, Ju, essa é uma questão muito complexa, assim, sabe? A gente vai ter que ver meio que caso a caso, conforme for a relação da mãe com a criança e tudo, e a gente vai conseguindo orientar de acordo com o que está acontecendo naquele momento, sabe? Se a gente for ver a orientação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles entendem que a amamentação deve ocorrer até 2 anos ou mais, sabe? E o desmame natural acontece basicamente entre 2 e 4 anos. Mas na prática de consultório, né, a gente percebe que tem muitas variáveis, assim, sabe? Depende muito, assim, se a mãe vai voltar a trabalhar, se a criança vai para a escola, se tem outro filho, se no meio desse período a mãe engravida, como é que essa mãe está individualmente se sentindo, como ela está como mulher, né? Como é que estão as questões da casa, a rotina. Então tem muita coisa que a gente tem que avaliar. Eu acho errado a gente falar de uma receita de bolo assim, em relação ao desmame, que vai depender muito, muito da relação que está acontecendo entre a mãe, a criança, a família e todas as outras coisas assim, sabe? A amamentação, ela não é somente, né, assim, um alimentar de substâncias, sabe? Então, eu não alimento só meu filho de gordura, proteína, açúcar, as vitaminas, não é só isso o amamentar, sabe? Na amamentação a gente tem também um alimento para a alma, assim, como se fossem os contos de fadas. Então, a relação que aquela mãe faz com aquela criança durante o processo da amamentação, só aquela troca que acontece de alegria, né, de prazer, aquela troca de olhar mesmo que acontece, né, todo aquele envolvimento, sabe? Aquilo também, aqueles sentimentos que a mãe vai nutrindo, a criança também vai percebendo, e todos os sentimentos da criança a mãe vai percebendo também, sabe? E alguns sentimentos que também às vezes são de ansiedade, de tristeza, de culpa, tem um monte de sentimentos que a mãe vai nutrindo ali, misturados e tudo, né? Mas é importante saber que durante a amamentação todos esses sentimentos também estão alimentando essa criança, sabe? E também há um alimento espiritual, sabe? Todos aqueles gestos que estão incorporados durante esse processo de amamentação, que são assim, gestos de fé, de amor, de segurança, de coragem, sabe, de comprometimento, de limite até, sabe, que a mãe tem que dar um limite também. Então, tudo isso está sendo alimentado, não é só o alimento físico mesmo, né? E então, eu acho que é importante para a mãe, desde o início, perceber qual é o alimento que ela está dando na realidade, se é o alimento físico, anímico ou espiritual, porque a gente sabe, né, e a mãe percebe isso aí claramente, que às vezes ela está amamentando porque a criança está com sono, não é fome que ela tem, sabe? Ela está amamentando porque ela está com sono, porque ela foi contrariada, por uma birra, às vezes a criança quer mamar para brincar com o seio da mãe, às vezes ela quer mamar para ter um poder sobre a mãe. Então tem um monte de questões assim que são envolvidas durante esse processo, sabe? E é importante, e a mulher tem essa sensibilidade de percepção, então a gente começa a entender melhor, né, qual é o momento que a gente deve amamentar mesmo, quando quer só a fome, sabe? Quando eu quero dar uma outra coisa que não seja só o alimento físico. E aí eu vou aprendendo também que eu posso acalentar essa criança não só com o meu peito, sabe? Eu posso suprir uma frustração dela de uma outra maneira, sabe? Não só dando o peito, né? Então eu posso suprir através de um outro tipo de acolhimento. Então eu acho que esse processo dessa percepção, eu acho que é a coisa que a mãe mais tem que treinar, né? Porque a gente percebe que muitas vezes, né, a mãe, qualquer coisinha, qualquer chorinho, qualquer coisa já põe no peito, então vai ficando realmente quase que um vício, assim, para a criança ir para o peito, sabe? E vai chegando um momento que essa mãe não aguenta mais, ela está estafada, está esgotada, porque tudo vai para o peito, ela não consegue dormir, está num cansaço absurdo, sabe? E acaba que o amamentar acaba não sendo uma coisa prazerosa, sabe? Tem que ser o amamentar é uma relação entre duas pessoas, então tem que ser uma coisa prazerosa para as duas. Se não está sendo prazeroso para uma delas, a gente tem que repensar isso, como é que a gente vai fazer, sabe? A amamentação, né, a gente fala que até o 6º mês ela é exclusiva, a criança não precisa de nenhum outro tipo de alimento, e a partir do 6º mês nós vamos introduzindo outros alimentos que vão sendo usados em certos horários. E, obviamente, a amamentação vai diminuindo, porque a criança vai começando a pegar gosto pelos outros alimentos e tal. Então, esses horários das mamadas
que seriam pela fome, né, vão diminuindo, assim, né? E até que vai chegando um certo ponto, né, Ju, que essa criança começa a se interessar por coisas do mundo, não só a comida, mas outras coisas, entende? E ela vai percebendo mais coisas do mundo e menos também da questão desse acolhimento, né? Eu acho que essa é um pouco a função da mãe, trazer um pouco dessa relação do ir ao mundo e trazer o mundo para a criança e também de acolher. Que é sempre uma pergunta que eu faço: como é que está isso para você? Está bom ainda para você amamentar? Como é que você está se sentindo? Porque tem muita mãe que se sente invadida, porque a criança vai lá, arranca a roupa da mãe no meio de uma praça e quer mamar e tal, e fica uma coisa meio constrangedora, e ela mesma às vezes não se sente bem com isso. Muitas mães se sentem, muitas mães estão tranquilas com isso, está tudo bem para elas amamentar, então se está tudo bem para elas, está tudo bem para a criança, está ótimo, né? Mas muitas não estão se sentindo bem nesse processo, sabe? E eu não sei, pelo que a gente ouve da Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo, da Organização Mundial de Saúde, não, tem que aumentar até 2 anos ou mais e tal, o desmame é natural, a criança vai largando e tal. Mas eu penso também que o sentimento da mãe tem que ser levado em consideração, sabe? Porque também você manter uma amamentação, às vezes, a um custo muito grande para a mãe, físico, emocional, eu acho que não é uma coisa muito saudável, na minha opinião, sabe? Então, Ju, na verdade, a gente vai ponderando muito essas coisas durante a consulta que a gente faz. Então, isso a gente vai vendo individualmente, com cada relação da criança e da mãe. A gente procura orientar desde o início que essa amamentação seja percebida desses moldes que eu comentei. Por que eu estou amamentando? Será que é só a fome ou só tem outras coisas envolvidas? E isso, para mim, acho que é o mais importante, porque depois esse desmame fica bem mais tranquilo e mais claro para a mãe, sabe? Porque ela tem segurança de falar: não, agora eu não vou amamentar, é só uma birra mesmo, isso passa de uma outra maneira e tal. Até aquela história que a gente fala, não é não, né? Então também a mulher tem que ter uma questão com isso também em relação ao seu filho. Você também está ensinando o seu filho que o não é não, no momento que está sendo ruim para você ser desnuda no meio da rua e tal. É um processo que a gente tem que ensinar o filho também desde pequeno em relação a isso, sabe? Que tem um limite para essas coisas também do seu corpo, né, do que você quer naquele momento e tal. Então, eu acho que o amamentar e o desmame também é um processo educativo, sabe? E tem a ver também com a parte educativa, não só alimentar.